Olá, meus amigos, mais uma vez nós estamos agora no episódio do SDS Empresarial. E como no SDS nós sempre trazemos empresário real, empresário raiz, hoje nós estamos nada mais, nada menos do que o Felipe da R100. A R100 é a melhor funilaria da cidade de São Carlos. A R100, ela já está há mais de 13 anos na cidade. E eu fiz até uma colinha porque é muita coisa. E eu gostaria de apresentar, seja muito bem-vindo, Felipe. Obrigado, Douglas, obrigado do convite. Muito obrigado eu por você estar aqui. Eu sei como que a sua agenda é complexa, difícil, e foi difícil a gente conseguir encaixar, né? Mas Deus é bom e você está aqui. Conseguimos. Felipe, Joia. Esse SDS Empresarial nada mais é do que um podcast para conversar com empresários. Nosso intuito aqui é mostrar para o empresário em casa, ou aquele empresário que está passando por alguma dificuldade, que todos os empresários de sucesso passaram por dificuldade. Com certeza. Nasceu a ideia, nasceu o projeto, e com você tenho certeza que não foi diferente. Sim. Me fala um pouquinho como que surgiu a funilaria R100. Como que nasceu essa ideia? Conta para nós. Na verdade, né, Douglas, a R100 nasceu já de uma aptidão, né, um gosto que eu tinha por carros, né, sempre tive. E é verdade, porque eu vou lá no seu escritório, tem carro, tem Toda a decoração, né? bacana. Sempre gostei de carros, né? E você também sabe, eu vim de banco, né? Eu vim de mercado financeiro, trabalhei 16 anos em duas instituições bancárias, né? Eu fui gerente bancário. E no banco, eu comecei a comprar carros batidos em leilões e arrumar em oficinas de funilaria. E depois, os primeiros carros eu comprei para uso próprio. Ou seja, você viu uma oportunidade, comprou, arrumou, Isso. ficou bom. E aí comecei a vender esses carros, negociar esses carros, e aí eu vi que a funilaria era um setor que eu tinha aptidão para aquilo, embora não tinha ainda o conhecimento técnico, mas tinha aptidão e tinha muita vontade de aprender e empreender no ramo. Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você, eu acho que te chamaram de louco, né? Mas muitos amigos falaram, como que você vai largar um emprego desse que você tem? Como que você vai sair, vai montar um negócio sem você ter conhecimento, sem nada? E o começo, como você mesmo disse, para qualquer empresa foi muito difícil, né? Tive muitos desafios, mas hoje eu posso dizer com orgulho, né? Que a R100 se consolidou no mercado local, até porque o ramo que a gente trabalha é um comércio local, né? Embora você pode atender clientes de outras cidades da micro-região que eu falo, Sim. mas é um comércio direcionado ao público local. E nesses 13 anos que eu tô com a oficina, tô com a funilaria, nós construímos muita coisa e uma das coisas que eu mais me orgulho é ter um nome sólido que passou confiança aos clientes, né? Em qualidade, em honestidade. Então, assim, o nome cresceu demais nesse tempo. Cresceu porque onde eu vou, eu ouço falar da funilaria R100 e ouço falar muito bem. Então você bateu, ralou, precisa consertar seu carro, não deixe de ir na R100, a melhor funilaria da cidade de São Carlos. Mas, Felipe, eu entendo que olhando para a sua história, você estava muito bem como gerente bancário. E gerente bancário, quando é uma pessoa com instrução, com conhecimento, que eu sei que você é, que eu te conheço há muitos anos, ganha-se bem. E aí você deixou um emprego sólido para ir para um segmento que, teoricamente, começou para fins próprios. Ou seja, pelo que eu entendo, você viu que o negócio era gostoso, era legal, ficava um negócio bem feito, e aí você decidiu se aventurar. Isso dá uma empresa com propósito. Você queria entregar o melhor para as pessoas de um carro que tinha sido batido. Exatamente. Quando eu pensei na oficina, Douglas, eu não pensava ela numa funilaria e pintura. E nem dinheiro, porque se fosse em dinheiro, você pensa que ficaria no banco. Não, exatamente. Assim, no banco eu não era feliz. Por quê? Porque talvez eu tinha o salário, como foi o que você disse, mas eu não fazia o que eu gostava. Hoje eu faço o que eu gosto. Cara, parabéns. Ó, presta bem atenção.
ele não foi atrás de dinheiro, ele foi atrás de realização Pessoal. pessoal. Exatamente. E dentro da realização pessoal, ele encontrou uma realização profissional. Ele uniu o útil com o agradável. Olha que bacana, gente. O que é legal disso, Douglas, quando eu pensei nisso lá atrás, numa noite eu conversei com a minha esposa, e aí eu falei para ela, eu tenho esse projeto, eu vou pedir, vou sair, o banco estava me deixando estressado, com pré-indício de depressão, né? Então, assim, eu vou sair, eu falei para ela, se eu conseguisse ganhar metade do que eu ganhava no banco, eu estava feliz. Mas Você eu queria queria ter paz. vida, exatamente. Queria ter paz. Mas não vou dizer que hoje também essa vida tá tranquila na oficina, não, porque não é, os desafios só mudaram. Mas assim, Douglas, quando eu pensei lá atrás, eu tinha amigos que estavam no setor da mecânica, eu tinha amigos do centro automotivo, eu tinha amigos da estética automotiva, tinha amigos na oficina de funilaria. E aí, o que eu queria? Quando eu pensei em montar, eu falei, eu vou montar uma oficina para pequenos reparos. Só fazer para-choque, os pequenos raladinhos, né, as pequenas batidas. O meu principal objetivo no começo era esse. Só que aí a coisa foi andando, foi andando, foi andando. Calma aí. Você tá lá na frente. O principal objetivo era pequenos reparos. E toda empresa, no começo, sofre muito, tem algumas dificuldades. Quais foram as dificuldades que você encontrou, se deparou no começo da funilaria recém? Eu acho que a principal, Douglas, foi fazer exatamente isso. O nome ter confiança no mercado. Credibilidade. Né? Exatamente, credibilidade. As pessoas me conhecerem naquele ramo. Porque até então, com todo mundo que eu tinha o meu networking, eu me apresentava de terno e gravata. Né? Ou era para abrir uma conta ou para fazer um empréstimo. Um dos dois. Não tinha como. Não tinha como. Então, assim, eu precisava fazer o nome ficar conhecido, o meu trabalho ficar conhecido e reconhecido. Justamente com os corretores de seguro, com pessoas que utilizam mais desse serviço, né, até de forma terceirizada. Então, foi o que eu trabalhei desde o começo. E o meu diferencial desde o começo, o que ninguém fazia na oficina de funilaria e pintura, foi investir em propaganda, publicidade e propaganda. Então, vamos lá. Você identificou pela sua expertise, pela sua experiência de gestor, que você queria investir em algo para te dar mais paz e mais tranquilidade. Não importava se você ia ganhar muito ou pouco. Você queria ter qualidade de vida. E fazer o que eu gostava. E fazer o que você gostava, que era o hobby de carro. Ser cada dia diferente, todo dia ter uma situação e um problema diferente. Tá, aí você analisou as funilarias da cidade, daquele segmento, por mais que seja ou eram seus amigos, eu acredito que até hoje, mecânica, funilaria, estética, daí por diante, você identificou que existia uma lacuna, que era algo que você precisaria fazer de diferente. Exatamente, Douglas. Explica para nós, porque isso é muito interessante, porque o empresário está desesperado, ele precisa encontrar um caminho. Sim. E qual foi o caminho que você encontrou na maior dificuldade da sua empresa? Na verdade, Douglas, quando eu era gerente bancário, eu visitava muitas empresas, nos diversos segmentos. Comércio, indústria, prestação de serviço. Eu tinha uma gama de clientes em todos os ramos e segmentos. Legal. E sempre como um gerente bancário, eu sempre entrava na empresa com os olhos de quem está de fora. Aonde o cara estava acertando e onde o cara estava errando. Você conseguia opinar e enxergar muito mais do que o cara que estava ali lá dentro. Travado. Exatamente. O que eu via nas oficinas de funilaria e pintura, que na R100 eu faço diferente? A questão da limpeza, organização. Cara, e lá é muito limpo, parabéns. Planejamento e execução de serviço, né? Não é aquela bagunça. Lá tem gerência, vamos dizer assim, né? Funciona do meu jeito. E eu acho que isso também eu trouxe um pouco do mercado financeiro do banco. A questão de processo, né? A execução dos processos com continuidade. Então, isso também foi um diferencial lá que as outras oficinas, principalmente do interior, não têm. Por quê, Douglas? A maioria das oficinas de funilaria e pintura hoje, os empresários, eles foram os operacionais. É o cara que era pintor, é o cara que era funileiro,
ele vira empresário porque ele sai de onde ele trabalhava como empregado e monta a oficininha E aí ele fica dele. presidiário ali dentro da empresa Isso, achando que é exatamente, empresário. porque assim, ele é o operacional e o administrativo ao mesmo tempo. Eu, como vim de formação acadêmica, administrador de empresas, e com o conhecimento que eu tinha na área financeira, eu sou estritamente administrador. Eu não me envolvo na parte operacional. Então, tá aí mais um fator para ser diferente. Posso fazer uma pergunta que eu vou até te cortar agora que me Claro. Você sabe Tô aqui fazer para responder o que você quiser. Eu sei que você entende, Sim. porque você orienta a sua equipe, os seus colaboradores. Mas E você cobra a qualidade deles, e cobra né? a qualidade, mas você sabe a qualidade, mas você sabe pintar, sabe fazer. Douglas, é assim, eu nunca fiz, tá? Ó, que interessante. Isso daqui eu preciso contar. Você não precisa ser especialista naquilo que você trabalha como empresário. Você precisa conhecer. Você precisa conhecer, você precisa saber gerenciar. Isso. Eu sempre faço uma comparação, Douglas. O dono de uma concessionária, por exemplo. Você já viu o dono de uma concessionária trabalhar na concessionária? Não. E o serviço lá funciona, mecânica, elétrica, funilaria. Gestão, organização, liderança. Exatamente. Então, e o principal de tudo, o que existe numa concessionária? Processo. E como que você vira Né? a chave? Fala para aquela câmera ali, como que você faz para o empresário virar a chavinha? Porque você virou essa chave, você já nasceu com uma cabeça de empreendedor, mas existe muitos funileiros, mecânicos, eletricistas de automóveis que ainda é empregado da sua própria empresa. Sim. O que você fala para eles que eles devem fazer para ter o sucesso que a RC tem? Eu acho que assim, Douglas, primeiro de tudo é ter gestão do seu negócio. Ele tem que um dia olhar de fora para dentro do seu negócio. Mas eles não conseguem, Felipe, eles estão presos. É que assim, Douglas, a pessoa também, ela tem que querer. Eu acho que toda mudança tem que partir de quem está envolvido no processo. Sempre. E o que eu converso muito com esse pessoal de oficina, a maioria desse pessoal, que é o dono e não é na verdade, hoje sem querer me alongar, mas assim, hoje a gente depende muito das seguradoras. E na maioria dos casos, a seguradora está mandando na oficina do cara. Porque ele não tem gestão da peça, ele não tem gestão nem do fluxo de carros que ele recebe por mês. E aí ele vira eternamente um empregado da seguradora. Exatamente, trabalha no preço que a seguradora quer e do jeito que a seguradora quer. Então ele não manda no negócio dele. Felipe, pela sua experiência, pela sua expertise, por tudo que eu estou ouvindo de você, por tudo que eu te conheço, eu vou te fazer um desafio aqui que, presta bem atenção, nada aqui é combinado. E o combinado que eu faço com o empresário é esse, é o único combinado. Não combinar nada. Não combinar nada. Eu tenho um script aqui do que eu perguntei da história dele, que eu conheço. Só esse script. Mas o que eu vou fazer um desafio pro Felipe agora, ele vai assustar. Cuidado, hein? Por que você não cria um curso profissionalizante para empresários do segmento de funilaria, mecânica, auto center e elétrico e daí por diante? Ué, aí você tirou a cereja do bolo. Eu vou dar um spoiler para você já então. Eu junto com a Vitória que tá assessorando a gente nessa parte, a gente já tá bolando alguma coisa nisso aí, já tá rascunhando, né? Isso que é empresário visionário. Eu fiz uma pergunta e já tem algo pronto, engavetado. Tá Engavetado pronto, não, projetado. Já é um projeto, né, que a gente já faz alguns meses que tava com essa ideia. A primeiro momento seria online, tá? A gente montaria um curso justamente, Douglas, um curso de gestão, um curso da parte administrativa da oficina, que infelizmente são onde esses profissionais pecam. E aí, Douglas, é por conta que eu falo que é um rolo compressor, né? Que é o que você falou, o cara não enxerga, né? Não. O empresário não enxerga. Por quê? Ele é o cara que ele não tem a formação administrativa. Ele veio do operacional. Então, às vezes, as seguradoras, os sistemas de funilaria e pintura hoje, eles trabalham eles pagam por hora trabalhada. E aí tem oficinas que trabalham de forma de cobrar por peça pintada. Isso é um grande erro, porque assim, se você pegar, usando um exemplo rápido, um carro prata para pintar é um custo, um carro vermelho é outro custo. Ou seja, Então, eu que não sou funileiro, eu sei que o vermelho vai dar muito mais trabalho para você bater cor. A cor é mais cara, o material por si só é mais caro.
Então, assim, muito desses empresários trabalham errado. E aí, assim, eu comento isso muito com a Vitória. Parece que a gente vai reinventar a roda, né? E uma coisa que para a gente parece ser tão simples, né? Parece ser tão óbvio, e para eles não têm nem noção do que acontece. E aí, assim, Douglas, a falta de gestão é tanta que, por exemplo, assim, a compra de materiais. Ele compra do fornecedor X lá, ele cota. Na maioria das vezes, eles nem cotam Ele o só material. liga e pede. Só Exatamente. liga e pede, ou Então, seja, então, na verdade, cada vez mais a margem dele abaixa, porque o material, a maioria dos materiais que a gente usa, acompanha a cotação de dólar. então Então, tá tudo alto agora, né? sobe constantemente. Então, assim, é, o que parece óbvio, a gente tem muito para aprender ainda e também muito Muito para mais para ensinar. ensinar. Eu acho que você tem muito mais para ensinar. Com Claro que nós certeza. aprendemos todos os dias. Eu vou dar um exemplo. Nós conhecemos um amigo em comum, o Carlinho da mecânica. Sim, Meu, o Carlinho da mecânica é um dos melhores mecânicos hoje da cidade de São Carlos, na minha opinião. sim. Ele me chamou semana passada e falou: Douglas, eu preciso te contratar. Eu falei: claro, Carlinhos. O que você precisa? Eu preciso trabalhar menos. Eu falei: mas por quê? Ele falou: cara, eu trabalho de manhã, de tarde, tem vezes que eu saio daqui de noite. Se bobear, eu trabalho de domingo a domingo. Eu consegui comprar minha casa, comprei esse terreno aqui do lado, comprei um apartamento na praia, mas eu não sei quanto eu faturei, não sei quanto eu lucrei. Eu não consigo, tá tudo bagunçado, eu preciso organizar. Aí eu parei um meio-dia para ficar junto com ele. O Carlinho não é empresário, Ele é mecânico. ele é mecânico. Isso. Mas é isso que acontece com o dono de furnaria. E aí o que eu te falo da gestão da seguradora. Só que ainda hoje, Douglas, aproveitando o teu gancho, o Carlinho atende só os clientes dele. Ele E não tem- atende seguradora. Isso. A seguradora, o que que faz? Quando você é credenciado numa seguradora, ela manda lá 10 carros para você na segunda-feira. Você não tem gestão disso, você não está esperando aqueles 10 carros E lá. é obrigado a pegar esses carros. Quando você é credenciado, de certa forma, sim. E como que Né? você faz para você administrar algo Hoje, que é uma demanda que não depende de você? exatamente. Esse foi um dos motivos para eu me descredenciar das companhias. Hoje eu não sou mais credenciado em nenhuma, eu atendo a todas as seguradoras de forma particular. Então hoje. Mas foi aquela vez que eu fui com você, você falou que não era credenciado, porque eu tenho o direito de escolher a funilaria. Com certeza. Eu escolhi fazer com você mesmo você não sendo credenciado, só não ia ter a garantia. É isso. Mas a garantia, Douglas, se a gente falar em garantia, a primeira coisa que se fala em garantia é do profissional que realizou o serviço. Qualquer problema que der junto ao carro, né, seja judicial ou não, a responsabilidade vai ser do prestador. E aí, esse é um dos motivos. Você trabalhando de forma credenciada, você não tem gestão. Voltando no que a gente falou agora anteriormente. Você não tem gestão do carro que entra, você não tem gestão das peças que são fornecidas, isso se essa peça vem danificada, se ela vem quebrada, se ela vem errada, se ela vem do mercado paralelo, porque às vezes as companhias também não têm gestão sobre isso. Porque é um sistema que faz, quando se coloca um sinistro no sistema, o próprio sistema gera um cotador, uma cotação de peças para o Brasil inteiro para fornecer. A O Brasil companhia. todo faz a comparação. Exatamente, a companhia está comprando uma peça genuína, mas na verdade o distribuidor que está mandando lá está mandando uma peça amassada, danificada, falsa do mercado E aí paralelo. a empresa, a funilaria fica com uma fama ruim e Isso. necessariamente não depende dele. Não depende deles. E aí o que acontece? Mais um erro que acontece no segmento. Por conta dessa rotatividade, desse rolo compressor, o que o empresário lá quer? Colocar o carro para rua. E o cliente pressionando, falando que Exa- está demorando. Exatamente. Então aí a peça vem com problema, o que ele tem que fazer? Devolver a peça ou fazer qualquer jeito para jeitinho, entregar, dar um pra jeitinho. entregar. É isso, é isso. Você Matou a pau. matou a charada. É Mas- exatamente Tá, isso. mas vamos lá. É engraçado e ao mesmo tempo difícil nós falarmos desse segmento. Por quê? Eu vi que um vídeo seu bateu mais de 190 mil visualizações. Sim. Isso é muito bom, porque mostra que você conseguiu acertar a veia da dor exatamente daquele público. Exatamente. Mas hoje você pega uma pessoa que trabalha como funileiro, ok? Ele é empresário. Ele tem lá seus colaboradores, 5, 6, 10 colaboradores, que é o que eu vejo aí no mercado. Sim. Tem aquele que trabalha sozinho, mais um ajudante, mas quando ele se diz empresário,
Ele tem mais do uma que 5 estrutura maior. colaboradores. Tem uma estrutura maior. Se ele não pega a seguradora, ele vai ficar acreditando que o concorrente dele vai pegar. E quando o concorrente dele pegar, o concorrente dele pode crescer mais do que ele. Só que, por outro lado, você não pegou mais. Sim, eu não dou conta de ter o que vem na demanda para mim. E aí você ganha mais dinheiro com a seguradora ou na pessoa física normal? Não, eu ganho com a seguradora. Só que assim, hoje, o que eu faço? Eu foquei em atender os meus clientes, não atender a seguradora. Percebeu o empresário do ramo de funilaria? Ele focou em atender o cliente, Sim. não atender a seguradora. E por que isso, Douglas? Não Hoje sei. você está segurado na seguradora X. Eu tô no Bradesco. O ano que vem você muda para Y. Eu vou para Mafre. E aí? Se eu for credenciada na Bradesco e não for credenciado na Mafra, eu não atendo mais você? Você tem que ser credenciado em todas. Hoje a gente fala em 18 companhias, as mais comuns, 18 companhias. Como que uma oficina dá conta de atender 18 companhias? Não consegue, é impossível. Exatamente. Principalmente que não tem um cronograma. Exatamente. Qual que foi o trabalho que eu fiz lá atrás? Qualidade, atendimento e focar no cliente. Então, para mim, não importa se você está na seguradora XYZ. Eu vou atender o Douglas, pessoa física. Ah, se quem vai me pagar o serviço É a funilaria, é a seguradora. O importante é você cuidar do cliente. Cuidar do Douglas. Exatamente. E aí tem muitos empresários no segmento de funilaria que não está cuidando do cliente, está cuidando da seguradora. Exatamente. E assim, ele não está cuidando nem da oficina dele, né? Porque ele só está vendendo mão de obra. Não, fala isso para cá. O cliente, como que é o empresário de funilaria? Ele tem que cuidar de quem? Fala, eu gostei dessa aí. Cuidar do cliente, porque assim, hoje, ele vai lá, ele não faz gestão da seguradora, do que é seguradora, do que não manda. Ele não tem controle. Aí você fala assim para mim, alguns, né, empresários do ramo falam, não, mas a seguradora te passa quem vai ser os fornecedores da peça XYZ lá. Você vai ficar ligando para os caras? Ó, você vai me entregar? Essa tá atrasada? Não você não consegue. Então, quando você não é credenciado, hoje eu não abro mão do fornecimento de peças dentro da minha oficina. Quem fornece sou eu. Eu forneço as peças novas e originais compradas em uma concessionária e no final do processo eu fotografo todas as peças que foram trocadas com a nota fiscal de origem. O que eu faço com isso, Douglas? É uma segurança sua, uma garantia que você está colocando original e dando credibilidade para o seu cliente. Exatamente, uma segurança minha, a garantia dessas peças, né? Porque aí a gente está falando de peças originais da montadora. Então, qualquer coisa que acontecer com aquela peça, eu tenho um respaldo para isso. E do mais, a transparência de confiança que passa. Porque assim, quando você vai buscar seu carro pronto, eu tenho um arquivo lá com a placa do seu carro de todo o acompanhamento do processo, das peças que foram trocadas e a foto digitalizada da nota fiscal de origem. E você dá isso para o cliente? Se ele pedir, sim. Senão você fica com ele fica guardado. Arquivado. Se daqui 2 anos, 3 anos, qualquer coisa que vier acontecer no carro, eu tenho aquilo documentado. Tá, e você não tem medo de falar isso? Porque isso é um segredo da sua empresa. Não, eu não tenho medo, Douglas. Eu acho que assim, eu falo, o setor que eu tô, o setor que nós estamos, tem mercado para todo mundo. Tem muito carro andando, falta profissional. Um dos maiores desafios da funilaria de pintura são os colaboradores, são os profissionais. Isso, assim, foi um dos maiores desafios da RC em montar o time, montar a equipe. Falando em time, você está com quantas pessoas hoje? 10 pessoas. 10 pessoas. 10 pessoas. Direta e fora indireta aí que você tem... Indiretas a gente pode pôr mais uns 5, 6 Ou profissionais. seja, uns 16 colaboradores. Fora os fornecedores, né? Então, muita gente, né, Felipe? Muita gente. E como que você faz para você gerir isso? É um desafio todo dia, né? Conta para mim, você tá aqui para isso. Nós não combinamos, não tem nada combinado, eu quero saber. É um desafio, cara. Todo dia é um desafio. Às vezes eu costumo brincar, né? A gente tá lá, tá com um assunto na cabeça, já aparece outro, e aí eu acho que não é diferente de nenhuma outra empresa, Douglas. Eu acho que, assim, muda o segmento, muda uma característica ou outra. Os problemas são os mesmos. Exatamente. O problema com os profissionais, com os colaboradores vai ter, com o prestador de serviço terceirizado vai ter, com o fornecedor vai ter, com o cliente chato vai ter. Então, assim, isso eu acho que é muito natural numa empresa. Você já teve que demitir algum cliente? Vários. Demitir cliente. Vários. Conta pra mim, você lembra de um caso aí, sem falar nome, sem expor a pessoa? Me conta um case aí, vai. Bastante.
O problema desse ramo, Douglas, tem muito oportunista, né? E isso foi um processo que a gente está mudando agora com o checklist fotográfico e em vídeo. Porque, assim, às vezes a colisão foi lá no para-choque dianteiro, Ele quer que você troque o dianteiro e o traseiro. traseiro. Exatamente. E principalmente assim, às vezes ele acha que porque ele acionou o seguro para fazer o dianteiro, a seguradora ou o terceiro que vai pagar esse reparo tem que pagar o para-choque traseiro também. Assim, a gente administra da melhor forma, né? Orienta, conversa, para evitar esses problemas. Mas assim, eu já demiti muito cliente, que é o cliente que te dá muita demanda, exige mais e quer pagar pouco. Ou seja, Isso você tem pode muito. fazer perfeito, ele vai achar um problema, um pelo em ovo. Isso. E aí, assim, aí também não é falar demais. Mas, por exemplo, assim, uma das coisas que eu nunca fiz desde o começo lá, tenho muito amigos no ramo, tá? Não tô falando mal, não tô falando contra, mas é uma característica de mercado. Atender garagista. O cara vai querer fazer só maracutaia, Ele quer gastar o tirar o mínimo. lucro no que ele vai ter na venda do carro do profissional que vai prestar o serviço. E aí não é na funilaria, quando o carro tem que fazer reparo mecânico, ele quer o mais barato possível para a margem de lucro dele aumentar na venda do carro. E aí, se der Né? qualquer problema, eu fiz na R100. Exatamente. Então, e esse foi uma das coisas que eu nunca fiz. Outra coisa que eu não faço, atender locadoras. As locadoras, elas têm muitos prestadores de serviço, mas também com uma mão de obra baixa. E eles têm uma tabela em que eles trabalham, que eles pagam por peça pintada, que é aquilo que eu te comentei no começo. Então, assim, eu não posso aderir a uma tabela que num carro branco é X e num carro azul metálico é o mesmo X. E nessa tabela não classifica a cor? É tudo uma coisa Então, só? não classifica a extensão de dano. Então, por exemplo, assim, eles pagam X para pintar um capô. Se esse capô tiver amassado, ou pouco amassado, ou só riscado, é o mesmo X. Então, assim, tem muitos profissionais que trabalham para essas empresas, para esses prestadores, né? Eu sou contra, eu não faço. Problema, Douglas, que eu vejo nessas oficinas, a maioria dos donos acham que a oficina tá cheia e ele tá ganhando dinheiro. Então, ele acha Oficina cheia, necessariamente não é significado de dinheiro no bolso. jamais. Ou é incompetência Jamais. porque tá demorando para soltar, ou é muito carro de seguradora, locadora, que vai ganhar pouquinho, mas vai trabalhar muito. Exatamente. Só que aí assim, aí ele abre mão da qualidade, porque ele tá trabalhando num valor mais baixo. Ele vai trabalhar com materiais De segunda, de baixa, não de baixa qualidade, mas materiais inferiores, para né? poder Para chegar no preço. atender. E aí, assim, né? Aí a gente fala tudo que envolve uma empresa, custo fiscal, o custo do colaborador registrado, tudo, né, Douglas? A parte administrativa em si, se ele não levar tudo certo, a conta não fecha, né? E aí o que acontece nessas empresas? Alguma coisa também falha, porque assim, ele não consegue trabalhar barato, mesmo que ele tenha volume, e fazer como tem que ser feito. Eu não vou perguntar para você o seu faturamento, que eu acho que isso daí não é legal. Mas hoje você sabe quanto você fatura por mês e quanto você lucra no final do mês. Com certeza, Com certeza. com certeza. Você tem. Vamos falar um número de 10. 10 não, vamos falar 3 funileiros que você conhece. Sem citar nome. Você acredita que os 3 sabem essas informações da sua empresa? Não sabe. Não sabe. Não sabe nem da deles. E aí, Eu aposto com você, a maioria dos profissionais desse ramo, ele não sabe quanto ele ganhou no carro, quanto mais quanto ele ganhou no mês. Não, mas calma aí, vamos lá. Aí você tá me falando um problema. Entrou um carro X, tá? Vamos lá. Opa, até fiquei nervoso. Se o cara não sabe quanto ele tá ganhando, vamos lá. Entrou o meu carro lá, certo? Entrou o Fusca, beleza? O Fusca você cobra lá R$2.000 para fazer o serviço que precisa ser feito. Você gastou de peça lá R$500. Você gastou de mão de obra R$200. Você gastou com uma lavagem, polir, não sei o quê, mais R$100. Ou seja, ficou R$800, você cobrou 1.000, deu 1.200. Você vai pagar um imposto em cima dos 2.000, que é o faturamento, que o cara vai passar o cartão. Isso. Ninguém paga em dinheiro, certo? O cartão tem o Tem a custo da taxinha de máquina. cartão. Vamos colocar que o imposto seja 10% e vamos arredondar
que a taxa seja 2%. Vamos facilitar a conta, certo? 2% de 2.000 dá 400. Isso. É isso, né? 10%. Não. 2% é 40. 10% daria 200. 5% daria... 10% daria 200. 5% daria 100. 2% dá R$ 40. Isso. Você pagou R$ 40 de cartão. Você vai pagar 10% de imposto. Você vai Mais pagar mais 200. 200. Ou seja, de 1.200 já deu aqui 960. Desses 960, ele não sabe quanto é o custo fixo dividido pela hora do trabalho. Pegar a hora do montador, todos os profissionais que vão trabalhar, que vão se envolver no processo, desde a atendente da secretária, da recepcionista, O administrativo. o orçamentista, olha lá, vamos começar. O orçamentista Não, que eu trabalhou vou no anotar carro, aqui, porque isso aqui vai ficar gravado para ensinar muita gente. o Vamos lá. orçamentista que trabalhou no carro, Orçamentista, a secretária, secretária. Ah, mas precisa secretária? Precisa secretária. Vai O- ter que ter alguém que é cobrando. quem que vai ligar para agendar. falar que o carro está pronto, quem que vai É a agendar? secretária. Ela tem um custo. Tá. Secretária, orçamentista, O funileiro, funileiro, o preparador, o preparador, montador, montador, o pintor, o pintor, o polidor. polidor. Isso eu estou te falando o básico, tá? Tá. Num processo normal, todas essas pessoas estão envolvidas. Você acha que ele sabe quanto é o salário de todo mundo dividido por hora? Quanto tempo de hora ele gastou para fazer aquele carro na semana toda e dividir o salário de todo mundo? Você acha que ele tem essa conta ou não? Eu acho que não. Então, eu não preciso te responder mais nada. E você tem. O que você acha? Você entendeu? O que você Eu tenho acha? certeza que você tem. Você entendeu? É essa que é a diferença É essa que é a entre diferença, ser um Douglas. funileiro e ser um empresário do segmento de funilaria. É essa a diferença. Tá. É Ou essa a seja, diferença. Então, assim. você entrou e- 10 carros lá. E aí- Na semana, eu sei quanto que eu ganhei na semana. E aí você tocou na ferida. Você concorda comigo que aí, nesse variável, eu já tenho o custo da tinta que eu usei para pintar o Fusca branco Que aí você entra aqui como matéria-prima. Exatamente. E a tinta que eu gastei para pintar o Fusca azul, por exemplo. Tem Então, lixa também, Você essas concorda coisas. comigo que talvez se eu cobrar os 2.000 que você está dizendo para pintar um Fusca branco, eu não posso cobrar os mesmos 2.000 para pintar um Fusca azul, um Fusca vermelho? Não. Então é isso. Só que na cabeça do empresário lá, é até engraçado falar, mas eles só sabem ver o carro que é o tricote, que é o branco pérola. Eles só cobram a diferença quando o carro é branco pérola, porque aí, além de ser uma tinta mais cara, necessita-se de 2 tintas para fazer aquela cor. Não só o branco pérola, existem outras, tem azul, vermelho, que são tricotes. Mas a maioria desse pessoal, isso a gente está também usando só um exemplo, né? Sim. A maioria desse pessoal, eles sabem cobrar mais, um pouco a mais nesse carro, mas cobram de cabeça. Sem colocar no papel. Ele não tem nenhum Nenhum custo sistema, daquele. não tem nada. Não, ele não tem. Não precisamos nem muito longe. E até porque, Douglas, a gente sabe disso, que você não precisa de um sistema, uma planilha de Excel, o cara consegue montar o custo dele. Mas é assim, Felipe, ele é um bom funileiro, mas ele não olha para número. Exatamente. Se ele não olhar para número, ele precisa de Exatamente. alguém para auxiliá-lo. Isso. Você teria essa disponibilidade para ajudar eles? Talvez sim, Douglas. É assim, o que eu estou planejando com essa parte do treinamento que a gente vai fazer, que a gente quer fazer, né? A gente tem um projeto, a gente está desejando esse projeto, né? Se realmente isso acontecer, eu vou ter que dedicar uma parte do meu tempo a isso, né? E assim, se a gente, lógico que vai ter o treinamento online, que vai ser muito mais fácil. Você abrange o Brasil todo. Isso já vai estar gravado e o cara acessa de onde ele quiser. Tá. Mas eu pretendo fazer workshops e treinamentos presenciais. Eu acho que a primeiro momento é aos sábados. Até porque para você tirar um cara desse de dentro da oficina num dia de semana, vai ser difícil. Felipe, mas calma aí. Você está aqui, hoje é quinta-feira, quase 4 horas da tarde, 3 e pouco, e a sua oficina está aberta, funcionando. É aquilo que eu te falo, o dono do McDonald's fica lá? Não, O dono da concessionária fica lá? não. Então pronto. Já Mas te tem respondi. muitas funilarias que se tirar o dono não Não funciona. anda. Douglas, eu não vou dizer, eu não posso ser hipócrita em dizer também que muitas das coisas não fluem quando eu não estou lá. É normal e natural. Até porque a oficina,
criou a identidade, o Felipe criou o sobrenome R100. Né? E o que é o nome R100? Na verdade, o nome R100, a R100 já existia, né? Quando eu entrei lá, a R100 já existia há alguns anos. Ela era bem enxuta, era com o Rogério, né? Ele era operacional, ele era um pintor Eu conheci o Rogério. e tinha uma oficina pequena, né? E quando eu pensei em empreender, eu falava, eu preciso de um sócio, porque eu vou ser o administrativo, mas como eu não tinha o conhecimento técnico, Você pegou um operacional. eu precisava do operacional, né? E o Rogério é um baita profissional, né? Ele é bom. Ele é muito bom no que ele faz, mas infelizmente a parte gerencial ele é igualzinho aos 90% do segmento. Então, assim, o Rogério foi um baita professor para mim na parte operacional, como eu também acho que fui um pequeno professor para ele na parte de gerência, mas nós ficamos juntos um ano e meio, né? E depois eu me dediquei 100% à oficina e fiquei lá. E o que acontece hoje? A maioria dos clientes estão lá, por mais que tenha toda a equipe lá para atender, eu quero falar com o Felipe. Isso ainda tem, né? Infelizmente, Mas eu criei esse vínculo lá, essa raiz lá. Mas você foi para os Estados Unidos, você ficou 30 dias lá e a empresa funcionou, não quebrou. Isso, graças a Deus, eu faço todo ano, Douglas. As minhas férias... Tem empresário que não sabe o que é férias. As minhas férias, todo ano eu tiro. Tem empresário que não sabe o que é um final de semana prolongado. Com certeza. E você ficou 30 dias nos Estados Unidos e a sua andou. empresa andou. Isso normal. É ser empresário. E você falou uma coisa muito importante. Se você não sabe quanto custa a sua hora, você está perdendo dinheiro. Explica isso para mim, Felipe. Assim, Douglas, o dinheiro está nos pequenos detalhes, né? Às vezes o cara acha que para ele ganhar dinheiro, que é um dos erros da oficina credenciada, do cara que trabalha de forma credenciada, é aumentar o volume de serviço. E eu falo que no próprio carro lá, ele agrega muito serviço. Então, às vezes a pessoa te procura para recuperar um para-choque. Mas aí você identifica que o carro dela precisa de um polimento. Você faz o para-choque e já vende o polimento para ele. Você está entendendo? O cliente já entrou dentro do seu negócio. É o lance que eu vi num podcast esses dias, do atendente do McDonald's se oferecer a batatinha. A batatinha maior por R$1. Por causa de R$1. Você viu quanto que o McDonald's lucrou por causa de R$1 numa batatinha? É isso. É o que eu digo para todos os meus clientes. O cliente entrou, já tá vende uma cueca, vende uma meia. No seu segmento é um polimento, um limpar farol, polimento de farol, limpeza interna, não sei, alguma coisa você pode fazer. Sempre agrega. E você consegue agregar. Às vezes, com certeza. Às vezes ele vai lá por um problema no para-choque, mas ele tem um risco na porta traseira. Ele tem um martelinho para fazer num outro lugar. Ele não foi lá por aquela dor, ele foi pela dor do que aconteceu agora. Aquele detalhinho que estava lá... Talvez ele nem viu ou nem percebeu. A hora que você mostra, ele fala, eu preciso aproveitar que está aqui, já faz tudo. É o plus. Agora, voltando em faturamento, eu acho que a principal dessas oficinas hoje, quando elas aceitam o fornecimento de peças da seguradora, que isso, quando você trabalha de forma credenciada, esse fornecimento de peças é meio que obrigatório. A oficina só fornece quando o valor da franquia do cliente não atinge o valor do serviço que vai ser prestado. Então, o que acontece? Ele faz toda a gestão da peça, ele confere a peça quando chega, se está certa, se não está amassada, se não está quebrada. Se a peça tem problema, ele que faz toda a gestão, pedir complemento para trocar, ligar no fornecedor para falar que veio errado, ele faz tudo isso de graça. Ele não ganha nada. Ele trabalha para a seguradora de graça, perde tempo, faz gestão e não ganha um centavo. E aí vamos lá. O principal e pior de tudo isso que a gente está falando. Além de ele trabalhar de graça, se amanhã der uma garantia... Ele é responsável e ele tem que refazer. Exatamente. Presta atenção, você pode estar trabalhando de graça e não sabe. O Felipe da R100 está te explicando como que você pode ganhar dinheiro, como que você pode agregar dentro do seu serviço e parar de trabalhar de graça. Parece bobeira, mas tem muitos que estão trabalhando de graça, né, Felipe? É que, na verdade, Douglas, o que esse pessoal né? E aí não é uma crítica, eu acho que cada um sabe do negócio e sabe do que ele está ganhando dinheiro ou não, mas o que é o maior medo
conversando com donos de oficina, o que é o maior medo que eu vejo que todo dono de oficina tem? Ah, se eu me descredenciar da seguradora, eu não vou ter serviço. E aí é aquilo que eu falei para você. Hoje eu não sou credenciado em nenhum. Você pode ir lá na minha oficina. Eu gosto da R100, eu tenho uma seguradora. A seguradora R100 não é não é conveniada, mas eu quero que você faça o meu serviço. Eu atendo normal. E aí, que é assim, algumas seguradoras, elas condicionam benefícios a levar na oficina credenciada. Ah, o carro reserva, ou às vezes um desconto na franquia. O desconto na franquia, eu tenho um compromisso público com os meus clientes, que o mesmo desconto que ele tem na franquia na oficina credenciada, eu concedo na R100. Aí você vai me fazer outra pergunta. Como que você consegue fazer isso se a seguradora não te repassa esse benefício por você ser um parceiro dela? É na compra da peça. Eu vou ter margem de lucro na compra da peça. Ou seja, você compra a peça no seu fornecedor, que é uma peça original, você garante o serviço, dá confiança para o seu cliente e o desconto que você dá da franquia é o desconto que você ganha por comprar. Ou seja, você pega o desconto na compra da peça e repassa para o seu cliente. Exatamente. E isso você fideliza cliente. Repasso uma parte, né, Douglas? Sim. Eu tenho uma margem maior para trabalhar com esse meu cliente, né? Aí eu vou dizer mais um segredinho. Vamos lá. Você está aqui para revelar tudo. O valor de hora trabalhada numa oficina não referenciada é maior do que da credenciada. Calma aí, repete. O valor de hora... Como você me explica isso? Não, quero entender. Eu sou parceiro seu de credenciamento. A seguradora paga menos para você como credenciado e paga mais para mim por eu não ser referenciado. Ou seja, ela prestigia mais você do que o próprio parceiro dela? Exatamente. Não tem explicação. Não tem explicação. Tanto é que um dos meus erros no começo foi procurar credenciamento. Eu queria ser credenciado. Era meu erro. Eu queria ter credenciamento, porque achava que tendo credenciamento... Não, mas não faz sentido. Se você é credenciado, é para você ter um ganho maior. Ela fala para você que ela te dá em volume isso. Tá, mas volume não significa nada, não é ganho. Exatamente. Quem decide quem é? O dono do carro. Exatamente. Ou seja, eu posso ter o volume, eu vou trabalhar, eu vou ser panela vazia. Vou fazer barulho, trabalhar o dia inteiro, meu pátio lotado. E não vai ganhar dinheiro. E não vou ganhar dinheiro. É isso. É isso. Ô, Lucas, você tá entendendo isso, cara? Olha o segredo que nós estamos recebendo aqui. Olha que podcast bacana. Não posso ficar contando para todo mundo, hein? Não, mas agora você contou pro SDS e acabou. Meu Deus do céu. Esse podcast você não vai publicar em lugar nenhum, né? Ah, que guarda segredo. Ó, eu coloquei aqui, ó, independente do que você tenha, se for local, faça tudo para os 3 primeiros em que cliente que você pensar. Independente do que você tenha, se for local, se for regional, faça tudo para os 3 primeiros em que o cliente pensa. O que o cliente pensa primeiramente quando ele chega na oficina? Qualidade. Então, ele quer o carro dele reparado, porque assim, Douglas... Deixa eu reformular isso daqui, porque ficou confuso. Independente do seu segmento, vamos pensar numa funilaria, que nós estamos falando de funilaria, certo? Tem 3 coisas que o cliente busca quando ele vai na funilaria. São 3 coisas. Eu quero que você me fale quais são as 3 principais coisas que um cliente busca quando ele chega na R100. Atendimento, qualidade e confiança. Atendimento, qualidade e confiança. Ou seja, atendimento. Seu atendimento é muito bom. Sim. Você treina a sua equipe. Qualidade, você garante a qualidade do seu serviço. E confiança, se der qualquer problema, você sabe... Com certeza, eu acho assim, ó. Você mostra um e-book, você dá as fotos, eu acho que a confiança, Douglas, a confiança você não precisa nem mostrar. Ela se apresenta se conquista, sozinha. Né? E se conquista, né? E eu acho assim, é o que eu te falo. Você trabalhar, né, de uma forma... e aí não é explorar, você comprar, falar assim, na oficina X... cobra-se um valor de mão de obra Y, aí lá na R100 é 3Y. É isso. Não é isso. Não porque longe do que eu tô na dizendo. verdade você cobra o mesmo preço, se for o caso, isso. Mas você tem uma lucratividade maior porque a
seguradora paga uma hora menor para o segurado, Pro credenciado. por credenciado. Você, por sua vez, compra a peça um local onde vende peça original, que tem uma margem ali, e você consegue fidelizar o seu cliente e ter sempre aquele cliente ativo com você. Então, e além de tudo, né, Douglas? Indicação. A gente falou, sem contar da confiança da peça, da garantia de ser uma peça genuína, a gente está falando ainda que eu fazendo isso, eu estou gerando receita no município que a gente trabalha. Para Porque eu tô- desenvolver no município. Porque eu estou tirando a nota fiscal, né? Porque vamos dizer assim, se a seguradora compra de uma empresa, ela pode até comprar fora do estado, mas vamos dizer que ela compra de São Paulo. É E o ICMS é lá. recolheu em São Paulo. Exatamente. Ou seja, Então, assim, para eu receber dessa seguradora hoje, eu tenho que tirar a nota fiscal aqui, eu recolhi no estado. E aí existe uma obrigação para as empresas também, que muito empresário não sabe disso, Douglas, que tem que se cumprir o regime do ICMS do Estado de São Paulo, que diz que quando eu recebo essa peça, mesmo que eu vou ser um mero aplicador da peça, junto nesse fornecimento de peças, tem que vir um termo, um pedido especial do regime do ICMS do Estado de São Paulo. Por quê? Vamos dizer que eu aceitasse esse fornecimento de peça, eu preciso desse documento para que o contador da R100 dê entrada nessa nota fiscal. mas ele entra dentro da sua contabilidade, essa peça? Teoricamente, não, mas a companhia é obrigada a fornecer, e eles não fornecem. Entendi. Então, assim, a gente precisaria, né, Ter uma entrada sem gerar faturamento, sem gerar imposto, só contabilmente, porque a empresa emitiu no seu nome. Exatamente. Ela entra e sai para lá para o cliente sem gerar faturamento de peça. Não, é assim, ela fornece a peça sendo o sacado, sendo o favorecido, sendo a própria seguradora. A seguradora. Tá. Isso. Mas o regime do ICMS do Estado de São Paulo prevê que nessas situações, junto à nota fiscal, tem que vir um documento desse imposto que foi recolhido. E não vem. E não vem. Exatamente. Felipe. Mas assim, isso ainda, Douglas, é só um detalhe, tá? Eu não devia nem estar entrando nesse assunto com você aqui. Mas aqui, assim, aqui você não controla, nego. Aqui quem controla sou eu. é que assim, Eu vou tirar todos os seus segredos aqui. mas é o que eu falo. O empresário ele tem que pensar que não é porque ele está aceitando a peça lá da seguradora, ele está deixando dinheiro na mesa. Não, sabe o que o empresário vê quando ele trabalha com seguradora? O caixa cheio. Porque na hora que a seguradora Mas paga. é um tobogã, né? Não, na hora que a seguradora paga, ele vê aquele volume grande. Ele acha que ele ganhou tudo ele aquilo. acha que ele ganhou aquele dinheiro. Isso. Só que ele tá com faturamento alto e com lucro baixo. Isso, exatamente. Porque se ele fizer aquilo que você me ensinou aqui agora, colocar todos os custos dentro de um carro, ou seja, orçamentista, secretária, funileiro, preparador, montagem, pintor, polidor, a matéria-prima, tudo isso em cima de cada carro, ele vai parar de olhar o quanto entra na conta e vai olhar quanto realmente sobra. Mas ele não sabe, Douglas. Mas a gente precisa ensinar isso aí, não tem como. Ele não A sabe. gente precisa ensinar. Mas uma outra coisa que eu vi na R100, que é o diferencial. Vocês têm um marketing muito forte. Esse foi um diferencial desde o primeiro dia que eu abri a porta, né, Douglas? Por quê? Cara, eu sempre achei, além do nome ficar conhecido, eu tinha um pensamento. Eu fui um cara, você deve lembrar disso, eu fui a primeira oficina que fez propaganda em rádio. Foi. Ainda o pessoal achava Não tem estranho. nada a ver. E assim, os horários que eu colocava, eu preferi os horários, né? Que é o horário que o cara tava indo trabalhar e tava indo embora. Que é os horários das 7 às 8. E das 6, das 8. Das que é o 5 e horário. meia às 8. Eu sempre preferi esses horários e na hora do almoço. Por que você quer isso? Porque eu queria o cara dentro do carro ouvindo. E ao contrário do que todo mundo falava assim, pô, o que mais você vê nas rádios nesses horários é propaganda de fast food. Sim. Porque o só cara tá indo comigo. embora, a propaganda da pizzaria, a propaganda da lanchonete. Por que eu colocava a propaganda da R100 nesses horários? Porque assim, na hora, ele pode não estar precisando de Mas funilaria. quando ele bater, alguém bater nele, ele vai lembrar. Quando o amigo precisar tal, não sei o quê, ele lembrou. Fica no inconsciente, né? Então, tudo que eu fiz propaganda em banco de praça. Colocar o nome Eu R100. lembro, você Em pintava os bancos. Em lixeiras, né? A gente investiu bastante em lixeiras espalhadas na cidade.
não só pensando também no município, no ambiental em si, eu acho legal, mas assim, o cara tava dentro do ônibus ou na rua andando, ele tava vendo o meu nome ali. Então eu queria que o nome ficasse muito forte. Inclusive eu vou postar esse vídeo. Ontem eu fui para o Mato Grosso acompanhar um grupo de empresários numa transação milionária. Eles estão comprando uma grande empresa no Mato Grosso. E acompanhando esses empresários, tanto no voo de ida quanto no voo de volta, eu identifiquei algo na Azul que eu nunca tinha identificado. Começaram recentemente. No compartimento onde fica as malas, tá tudo cheio de propaganda. Então De outras de empresas. outras empresas, você está dentro do voo. Você não tem o que fazer. Agora eles começaram a colocar o Wi-Fi, né? Graças a Deus. Então o voo fica mais rápido, porque você se distrai Você se ali. distrai. Mas anteriormente você ficava olhando para o nada. Ou você ficava olhando para a nuvem, ou você ficava olhando para a cadeira da sua frente. Agora, eles colocaram um monte de propaganda aonde fica a bagagem, que você fica olhando, você se distrai. Se você me perguntar o nome da empresa, tá aqui, eu sei. Você sabe. E foi o que você fez que é recém, você colocou na mente das pessoas. Sim, e assim, outro diferencial que eu falo que a gente saiu na frente das oficinas locais, a gente foi pra internet, botou a cara na internet. Todo mundo sabe, é aquele negócio de pôr a cara no negócio, né, Douglas? Você pega o Abílio, né? Todo mundo sabe que a R100 é do Felipe. Só que o Felipe começou a atingir um público agora, exatamente desse que você falou, para dar treinamento para outros donos de oficina. E eu não atingi o Brasil inteiro. Você vê um vídeo que teve 120 mil visualizações? 120 ou 190? 120. 120? 120 mil visualizações. Eu achei... mas vai bater 190. Mas é o que eu falo. É assim, eu mudei essa cara. Os vídeos, alguns vídeos são engraçados, outros mais sérios, falando no caso aí de seguradora, né? Que é esse vídeo que bateu bastante. Mas assim, o que é o meu objetivo com isso aí? É ser diferente, não ser um. O que fala esse vídeo? Felipe? Conta pra nós. O que você vê nesse vídeo? Na verdade, esse vídeo eu não fiz nada demais, Douglas. Na verdade, eu só reivindiquei. É que assim, no caso da Honda, fornecimento de peças da Honda, a concessionária Honda, ela concede para oficinas, assim como outras montadoras, ela concede um desconto diferente da pessoa física, justamente para a oficina ter a margem de lucro dela e comprar dessa concessionária. Diferente da pessoa física ir lá e comprar direto. Sim. Né? É um benefício. Então, assim, eu vou cobrar o mesmo preço da peça de você que você ir direto na concessionária comprar. Por Só quê? que você vai ganhar. Porque eu já tenho desconto que é negociado com essas concessionárias. No caso da montadora Honda, o desconto de peças é 5%. Eles não têm política de desconto de peças, seja para pessoa física ou para pessoa jurídica. Todas as companhias, elas pagam um refaturamento dessa peça. De, no mínimo, 20%. Essa é a prática do mercado. Eles refaturam a nota em 20%. Então, eu terminei 20, o carro... O mínimo 20. Isso, eu terminei o carro, eu apresento a sucata e a nota fiscal, eles me refaturam aquilo em 20%. O nosso imposto para peças em São Carlos hoje está em torno de 8%. Essa companhia, que eu não vou citar o nome, porque eu já me estressei com ela, não vou nem falar mais dela, ela não paga refaturamento. Então, eu tive um desconto de 5%, e para tirar a nota para eu receber, eu tinha um imposto de quase 8%. Ou seja, eu você tem 13% aí. Eu estava pagando 3% para pôr a peça no carro do cliente. Eu não estava ganhando nada na peça. Ah, mas isso é política. Se você não é credenciado e não aceita o fornecimento da peça, essa é a política da companhia. Para forçar a pessoa a ser credenciada. Ou para o cliente tirar o carro de lá e levar para a oficina credenciada. Porque aí falar assim, eu vou falar assim, eu não vou fazer o carro, porque não compensa, eu vou pagar para trabalhar. Isso eu não vou nem discutir, essa companhia, o valor de hora baixo, muito baixo. E ela insiste em o cliente levar o carro na credenciada. E aí, cara, isso acontecia já há muito tempo e aquilo vinha me desgastando. E naquele carro eu não aguentei. A gente tenta... Soltou. Eu tentei falar com vários representantes da companhia, porque assim, Douglas, na verdade, quando se fala em companhia, existem muitas pessoas envolvidas, né? Porque
Porque assim, a empresa que faz a vistoria, que regula o sinistro, é uma empresa terceirizada da companhia. Então, assim, o seu contato é com um terceirizado, que põe uma informação no sistema, que cai num analista, que depois cai num gestor de sinistro. Então, é um processo bem moroso, bem complicado. E aí eu falei, pô, a única saída que eu tenho de chegar mais perto e essa informação e chegar em alguém que manda dentro da companhia É num vídeo. é num vídeo. E chegou, porque deu 120 mil visualizações. Chegou, a gente teve resultado desse vídeo, né? Eu não vou pôr aqui, mas o pessoal me procurou. Esse vídeo teve resultado, e um resultado benéfico. E assim, e aí eu falo mais uma vez, talvez eu não fiz isso só para o Felipe da RC. Não, você ajudou muitas outras funilarias a subir talvez o valor de hora, Abrir os olhos. entendeu? Será que os credenciados que trabalham para essa companhia, será que eles estão enxergando isso? Na verdade, eu acredito, Felipe, que eles estão olhando só o volume de carro no pátio ou o faturamento que entra na conta. Eles não estão olhando quanto sobra realmente de lucro. É isso. E isso é triste, porque as pessoas, elas empreendem acreditando num sonho, trabalha muito e lucra pouco. E não tem qualidade de vida. E você deixou um banco, um salário muito bom, para ir para um propósito de uma empresa, que é um desejo seu, um sonho seu, um hobby, que virou uma empresa que hoje você consegue ajudar outros empresários no mesmo segmento. Sim. Meus parabéns. Obrigado. Isso é muito bom. Obrigado. Porque você está trazendo gestão para um segmento que tem pouca gestão. E quando você olha para esse segmento, é um segmento muito carente. Antigamente, se tinha um carro por família. Hoje, se tem 4 na família, provavelmente, se todos dirigem, vai ter 4 carros numa casa. Ou seja, aumentou demais a demanda. E você está aqui de peito aberto, contando vários segredos que faz com que o Felipe tenha um mês de férias por ano, feriado prolongado, qualidade de vida, não fica enfurnado 24 horas dentro da sua empresa e faz gestão com a sua equipe e gestão com a sua empresa. Isso é ser empresário. Olha que riqueza e olha o quanto que você tem para acrescentar nesse segmento. Eu vou te fazer um pedido de amigo, de mentor empresarial. Eu ajudo muitos empresários. Chegou o momento de você dividir isso. Chegou o momento de você dar cara mais para bater. Chegou o momento de você ir para um segundo projeto que necessariamente vai ser aquele mesmo projeto que você fez quando você saiu do banco. Você não foi para ganhar dinheiro, você foi para ter qualidade de vida. E hoje, Deus te abençoou tanto que está chegando o momento de você abençoar outras pessoas. Você precisa criar um curso, você precisa criar um workshop, você precisa criar um encontro, você precisa criar alguma coisa para unir esses empresários. Por quê? Tanto o mecânico que atende seguradora, quanto o funileiro que atende seguradora, eles estão sendo massacrados, eles estão sendo judiados, eles estão sendo humilhados, e eles se sentem acorrentados, sem condição de poder sair. É isso, Douglas. Se você criar um movimento, você vai criar um movimento que vai fazer com que esses empresários sejam libertos. Douglas, sabe o que eu costumo falar bastante? O cara se vê tão fechado dentro daquele negócio dele, porque eu falo assim, sempre que a gente procura investir em ferramenta, em nova tecnologia, a gente nem falou aqui, você falou da pessoa ter 4 carros na casa hoje, né? Eu falo para todo mundo, o carro, eu acho que de todo o patrimônio, todo bem que as pessoas têm, o carro é o essencial, teoricamente. É o essencial, mas assim, Douglas, o carro passou do essencial, né? Os carros passam do essencial, né? Eu falo para todo mundo, o cara às vezes gosta mais do carro dele do que da própria esposa, né? Eu vou falar uma coisa para você que não vai pro ar. Eu acho que meu cunhado gosta mais do carro do que da minha irmã, viu? Isso aí não faz corte não, pelo amor de Deus, não dá problema. Então, Douglas, eu falo assim, quando você se propõe a fazer uma coisa dessa, quando trabalhar num segmento desse, é muito complicado e a responsabilidade é muito grande. Às vezes eu costumo falar muito na oficina, às vezes a gente coloca um carro de $500 mil lá dentro para fazer um serviço de R$1.000. Se você fizer uma coisa errada ali, Você tá olha entendendo? o risco.
E aí, assim, o que que eu falo dessas oficinas que não tem gestão? Ó, recém aí, ó, dá uma olhada, ó. Tira uma foto aí, Vi. Elas, Olha isso aqui. elas recebem esse carro e elas não fazem nem conta disso, do risco que ela corre colocando um carro. E assim, eu tô falando de um valor alto, Só mas para dar um impacto para a para dar um pessoa impacto, entender. mas Mas e o valor sentimental? pode ser um carro muito mais barato. Então, a responsabilidade que se tem em cima daquilo ali, sabe, Douglas? E aí é o que eu falo, coisa que acontece, o que tem por detrás que ninguém tá vendo, e por conta dessa mão de obra barata que eles se sujeitam a trabalhar, eles não fazem um seguro do prédio para guardar esse bem desse terceiro Não que está dá lá treinamento dentro, para a equipe. não dá treinamento para a equipe, não investe em ferramenta, não investe em material novo, né? Buscar mais qualidade, mais agilidade. Cara, se a gente for ficar falando aqui, nós vamos ficar 2 dias, não um dia só. É muita coisa que envolve no processo. Mas é o que eu falo, as pessoas, né, os empresários desse ramo, eles tinham que acordar pelo seguinte: a cada dia que passa, a mão de obra está ficando mais difícil e mais cara para contratar, tá? E ele, com esse medo de ficar sem o serviço, ele vai trabalhando no rolo compressor, né? 24 horas por dia, vai se desgastando, Isso. pegando qualquer E profissional. assim, Douglas, eu costumo usar um termo dentro da oficina que é apagando incêndio, né? Ele vive apagando incêndio. Então, ele não tem planejamento de crescimento, ele não tem planejamento do próprio funcionário dele. Por que que o colaborador vira dono da funilaria? Ah, isso me pegou, não sei. Porque, vamos dizer lá, ele ganha X no mês lá, ele olha que em 3, 4 carros, 5 carros, o dono da oficina ganhou o que ele ganhou no mês. Mas não ganhou. Calma, mas a mentalidade deles é Ele só isso. olha o faturamento. Isso, aí o que que ele faz? Ele fala, eu vou abrir uma oficina para mim. Começa a fazer no fundo da casa dele, na garagem da casa dele, num barracãozinho pequenininho, vira as famosas boquetinhas que a gente fala, né? E aí o que que é triste de tudo isso, Douglas? Se esse empresário tivesse um planejamento de carreira para o cara, tivesse uma remuneração justa para o cara, O cara entendesse onde ele quer chegar. e isso, tivesse um padrão, se as oficinas tivessem todas um padrão, que eu falo assim, eu sempre me espelho numa concessionária. Se tivesse um padrão tipo concessionária, o cara vai sair dali de onde ele está trabalhando bem, com todos os benefícios que ele tem, com a estrutura que ele tem para trabalhar, para se aventurar. Não. E aí o que que falta para esse cara, para essas oficinas, principalmente que dominam o Virar a mercado? cabeça deles, primeiramente. Ele precisa ganhar mais da seguradora, você concorda? Mas ele precisa deixar de ser Que aí ele vai preso. Ele conseguir. precisa deixar de ser prisioneiro da Isso, que seguradora. aí ele vai deixar, ele vai parar de trabalhar no rolo compressor, ele vai administrar a empresa dele, ele vai ganhar mais e assim por consequência ele consegue pagar Pagar um salário mais. maior para manter aquela equipe ali e a vida andar. E aí o que eu falo, vai um recado aqui para os Claro, fala aqui, ó. nossos parceiros que são, né? Eu não tô aqui para dizer o que é certo ou errado para ninguém, Você né? está dizendo que deu certo É, para você. Isso, aí Se a pessoa quiser experiência de seguir vida, ou não, isso. acabou. É o que eu falo assim, você vai ficar até quando refém, né, de uma situação, de um modelo de mercado? Todo mundo sabe, todos vocês sabem que nossa mão de obra nos próximos anos não vai existir mais. E aí eu só vou deixar uma pergunta para vocês aqui. Quem está na mão de quem? Você está na mão das seguradoras ou as seguradoras estão na sua mão e na sua oficina? Quem depende mais de quem? Se você não trabalhar mais para a seguradora XYZ, ela vai abrir uma oficina própria e trabalhar para os segurados dela? Não. Então, assim, eu acho que quem tem que mandar dentro da sua casa é você. Você coloca suas regras. Eu Não é posso isso, Douglas? dizer que a Eu seguradora acho está assim. matando as empresas e eles estão achando que a seguradora é o salvador. Exatamente. E aí é que eu falo, parceiro comercial, a seguradora é um parceiro comercial, meu. Concorda? Concordo. Nós somos parceiros. Mas ele não pode mandar dentro da sua empresa e nem Exato. ditar regra. Exato, é isso. Se você... isso. Exemplo, aconteceu comigo, Felipe. Eu sei que o papo tá gostoso, mas nós temos que encerrar daqui a pouco.
Tá. Mas eu estava com a minha família em Minas. E eu quis voltar de noite. Eu falei, eu vou viajar à noite, eu estava em BH. Falei, eu rodo de noite, saio daqui meia-noite, 1 hora. A hora que é 6 horas da tarde, 6 horas da manhã, eu tô em casa. E na ocasião eu estava com uma Mercedes com pneu Ramflet. Ramflet. E na rodovia de BH, simples, tava aquelas tartaruguinhas que fica na rodovia, eu bati numa tartaruguinha daquela, rasgou meu Cortou o pneu pneu. inteiro. Cara, não tem pneu Ramflet que resolva. Eu estava numa localização que não pegava muito celular, eu tinha que andar, subir no morro para chamar a seguradora. Eu fiz. Isso aconteceu, era 1h30 da manhã. A seguradora, eu ligando várias vezes, não achava um guincheiro para poder me socorrer. Por quê? Paga pouco. Sabe o que eu fiz? Pagou do bolso. Paguei do meu bolso, entrei com uma ação, consegui o ressarcimento e uma indenização. É isso, Douglas. A gente tem relatos de guincheiros, né? Que são mais um terceirizado que trabalham no nosso segmento, e eles falam isso. O valor que a seguradora paga para eles Não compensa. não compensa. Aí você acha que o cara vai sair, o cara já estava na casa dele com a família dele. Foi, 1h30 da manhã. Você acha que ele vai lá te atender por aquele valor? Não vai. Só que assim, se todos os guincheiros pararem, eles vão ser obrigados a subir o valor da hora. Da tabela, né? Aí eu falo que falta união da classe dos guincheiros, dos funileiros, dos mecânicos. Sim. Então você que é funileiro, cria uma união, cria uma cooperativa. Vocês têm o poder na mão, é vocês que detêm. Não é a seguradora que manda dentro de vocês, é vocês que mandam na seguradora. Faz o seguinte, para. É o que o Felipe falou. Eu duvido que a seguradora vai montar uma oficina e vai atender e vai consertar os carros. Não vai. Não dá conta. Não dá conta. Não tem como. Eu gostei demais, Felipe. Gostei muito desse papo. Eu achei que fluiu. Que você gostaria de deixar registrado nesse bate-papo que nós tivemos aqui? O que você gostaria de acrescentar em cima de tudo que nós já falamos? Porque eu vi que você tem muita ferramenta, muito conhecimento. Você é da área da tecnologia, você é da área da gestão, você é realmente um empresário do segmento da área de funilaria. Mas você não é um funileiro. Você é um empresário que pode ajudar muitos, mas muitos empresas do segmento de funilaria. O que você pode, para a gente encerrar esse papo, deixar de mensagem aqui para nós? Mensagem, Douglas, para todo mundo que está acompanhando a gente aí, seguir a R100 nas plataformas Qual que é o digitais. Instagram da R100? Fala para nós. R100 Funilaria. Fácil, né? Fácil. Lá a gente vai estar. Esse projeto que a gente tem do treinamento, do curso Gestão de Oficinas na Prática, né? Mas não vai demorar, não, né, Não, Felipe? se Deus quiser, não. A gente está na metade do caminho aí para fazer esse projeto acontecer. E é o que eu falei, Douglas. Eu acho que a mensagem que eu queria deixar, eu acho que nenhum segmento que a gente falar, ninguém é dono da verdade, né? Não tem receita pronta. Não existe. Porque se existisse receita pronta, toda empresa daria certo, todo segmento daria certo. Eu acho que cada segmento tem a sua particularidade e a sua situação diferente do dia a dia, né? Então, dentro da oficina, são vários fatores que influenciam para esse dia a dia. Às vezes, a experiência que o Felipe está aqui, para uma capital, o fluxo de cliente, o tipo de cliente, a demanda de serviço, às vezes algumas coisas, algumas particularidades são diferentes. Mas, como você bem mesmo disse, o que eu acho que dá para agregar é eu mostrar essa experiência que eu tive nesses anos, né? E que experiência, hein? Tanto na gestão da oficina e também nessas oportunidades que, graças a Deus, eu tive, com viagens no exterior, ver como funciona lá os equipamentos, materiais, tudo que é usado lá fora e tentar, de alguma forma, trazer aqui para dentro. E mesmo que a gente não consegue trazer a tecnologia por conta de uma série de barreiras, mas estar sempre antenado no que está lá na frente. Não ficar só no seu quadrado. Não ficar só no seu quadrado, que é o que a gente está vivendo agora, a questão de carro elétrico, que é a nova não, é a atualidade. O cara que não se atualizar nisso aí, tá ficando para trás.
É o que você disse do exemplo, o cara que é mecânico que ainda quer continuar existindo e mexer em carro com carburador. Não vai falir, vai Hoje, quebrar. hoje o cara, a mecânica, por mais simples que seja, se ela não tiver um equipamento de diagnóstico lá, Um ela não, raster ela não acabou. faz mais nada, né? Então, assim, na funilaria não é diferente. Eu tenho alguns vídeos meus aí, que hoje eu mostro para você tirar um para-choque traseiro que tem sensor de estacionamento que é original, se você não tiver o aparelho diagnóstico para corrigir a falha, o sensor de estacionamento não funciona mais só porque você desligou. Não é só consertar, né? É Então, tecnologia também. e ter conhecimento, né, Douglas? Infelizmente, esse ramo é um ramo que ficou ultrapassado. E aí, quando a gente fala, né, de ajudar esses empresários, ajudar essas pessoas, além de eles quererem, eles têm que se atualizar também, que não é lixar e pintar igual era antigamente. Antigamente era ferro, hoje nem ferro é mais. Isso, e assim, o que a gente fala, né? Você pega os funileiros raiz antigamente, era o cara que desamassava a peça. A coisa evoluiu demais. Hoje, a maioria das peças não compensa mais você desamassar. É É mais a fácil reposição. reposição. E assim, essas pessoas têm que se atualizar disso. Então, acho que assim, o meu recado aqui, independente se você quer acreditar no que o Felipe está falando ou não, nesse. É contra fatos, Não não é argumento. argumentos. Acabou. Nós estamos É, falando da sua história de vida. e assim, né, Douglas, eu acho assim, a pessoa tem que querer, talvez, para ela, lá no mundinho dela, do jeito que tá bom. Ela trabalhar de segunda a domingo do jeito que você falou, achando que ela tá ganhando dinheiro. Pô, mas minha oficina tem 30 anos. Beleza. Mudou. Desses 30 anos para cá mudou muito, né? E às vezes quando a gente fala, né, você fala assim, pô, um cara que tem 40 anos, que faz 13 anos que tá na alfinaria, quer vir me dar a lição, eu tenho oficina há 50 anos. Assim, eu não tô aqui para dar lição a ninguém, né? Eu tô dizendo que eu fiz de uma forma diferente e deu mais certo. Por que que eu falo isso, né? Aquilo que a gente falou de virar referência, de ficar conhecido, a minha oficina hoje tem mais nome que uma oficina de 30 anos da cidade. É muito mais lembrada e muito mais querida, requisitada do que uma oficina de 30 anos. Parou no tempo. Então, quem que tá diferente? Sou eu ou essa oficina que parou no tempo? Exatamente o que você falou. Então, acho que o recado tá aí. Assim, cada empresa, cada oficina tem uma particularidade, uma forma de trabalhar. Eu acho que eu não vou mudar e não quero mudar isso. Cada um Você só sabe, vai né? evoluir. Né? Mas eu acho que esses empresários, né, já que a gente está falando de empresa aqui, eu acho que deviam parar um pouco e falar: peraí, o que mudou nesse tempo? Deixa eu olhar para dentro da minha empresa. Será que isso ainda é a forma certa de trabalhar? Não é? Será que eu não estou me enganando, que foi o que você falou? Ou às vezes o dinheiro está entrando no caixa, mas eu não estou ganhando dinheiro? Tá achando que tá ganhando dinheiro, só tá tomando trabalho. Tá entendendo? E assim, né, Douglas? Não é aquilo que eu te falei, não faz um planejamento de investimento em ferramenta, não faz. Ele vive um dia após o outro, só apagando incêndio. Felipe, muito obrigado pela sua Eu vinda. que agradeço, Esse Douglas. papo foi sensacional. E você, empresário, você percebeu que nós não falamos de funilaria, nós falamos de gestão, Sim. nós falamos de empresa. Não significa que o Felipe está certo. O Felipe está falando que deu certo para ele. E pode ser que o que deu certo para ele também dê certo para você. Nós não estamos aqui falando que o que você está fazendo está errado. Se a pessoa está fazendo e está feliz, tudo bem. Agora, se você quer resultado diferente, se você quer começar a ter dinheiro no banco, dinheiro no bolso, viajar com a família, ficar 30 dias no exterior, como o Felipe faz, segue a R100, segue o Felipe, procura o curso que o Felipe vai fazer voltado para a funilaria, porque eu aprendo com quem já fez. Thomas Edison foi chamado-se de louco. Quando ele queria inventar a lâmpada, ele tentou, ele teve mais de 1000 tentativas e fracassou. Fracassou. Só que ele não desistiu. Não desista de ser empresário. Para de ser funileiro e se torna empresário. Felipe tem muito para te acrescentar. Felipe, Obrigado, Douglas. muito obrigado pela Eu- sua presença. Eu que agradeço essa. Se todo empresário do segmento de funilaria tivesse a visão que você tem, principalmente aqui, fazer um custo em cima de cada veículo para saber quanto ele realmente está ganhando. No final do mês ele ia ter certeza que o que ele está fazendo Tá não errado. está ganhando dinheiro, ele só está trabalhando.
É isso, Douglas. Eu agradeço a oportunidade, o espaço aí que você abriu pra gente. Fiquei muito feliz de vir aqui. E vai ter mais, viu? Pode se preparar aí que vamos marcar outras, porque eu Vamos. gostei. Eu acho que dá pra gente É o que eu expandir falei, muito. tem um assunto para 2 dias aí, pelo menos. Se a Com gente certeza. detalhar cada Etapa dessa daqui. desse processo, a gente vai detalhar muito. E eu acho que frisar isso aí que a gente falou, Douglas. Eu acho que ninguém é dono da verdade, eu não sou dono da verdade. Eu vou Mas você sempre, tá falando que deu certo pra eu vou você, sempre ponto. aprender, né? A gente está sempre em constante aprendizado, né? Mas muito das coisas que eu aprendi nesses anos lá, eu acho que valem a pena ser repassados. Até porque eu fui credenciado de seguradora, de algumas seguradoras, por mais de 6, 7 anos. Só pra finalizar. Quando você deixou de ser credenciado, você se sentiu livre? Eu comecei a ganhar dinheiro. Ó, não precisa falar mais nada. Quando a R100 deixou de ser credenciada, ela começou a ganhar dinheiro. E aí? Vai continuar sendo credenciada ou vai querer ganhar dinheiro? Responde. Ô Douglas, um jargãozinho bem popular. Eu só corri atrás do rabo. E agora tá começando a Agora ver tem, os agora horizontes. tem planejamento, tá colhendo fruto, é outra história. Você planeja a sua semana, não é a seguradora que manda 10 carros na segunda, né? É planejar até a conta que você tem para pagar no próximo mês. Antigamente você, né, ficava. Felipe, Deus abençoe, meu querido. Amém. Obrigado, Obrigado. obrigado pela presença. Obrigado E não você. fica só nessa não, viu? Vamos Deus abençoe, viu? Amém, Um obrigado. abraço. Valeu, gente. Até a Valeu, próxima. gente, obrigado.